Tá na área, meu querido Feliz. Feliciano Abreu é o homem dos preços. É ele que traz as pesquisas sempre balizadas aqui para falar com você e ajudar você a economizar na hora de fazer sua compra, de gastar o seu suado dinheirinho. A pauta hoje, as autoescolas da Grande BH. Bom dia, Feliz. Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Bom dia a Bom todos os ouvintes dia. da 98. Tudo bem com vocês? Você tá bom? Ô, Feliciano, a gente falou de autoescola semana passada, tem projeto aí querendo suspender a obrigatoriedade da autoescola para quem vai tirar a carta, a carteira. Isso impactou nos preços? Foi isso que motivou a pesquisa? Subiu, caiu? Como é que tá a situação? Não, foi isso que motivou a pesquisa. A gente, na verdade, não sentiu queda de preço em função dessa polêmica, né? Porque há muito o que se questionar. Primeiro, o seguinte, a gente vê que as autoescolas estão com o cabelo em pé, né? Porque várias vezes aí foi dito, compra, não sei se vocês lembram, compra simulador, né? Que as pessoas tinham que fazer simulação lá dentro antes de pegar o carro para ir para as ruas. Aí depois falaram assim, não precisa de comprar mais não, mas todo mundo já tinha comprado, Nossa. né? Então, assim, tem diversos fatores que prejudicam as autoescolas. Eu entendo que tirar carteira no Brasil é muito caro. A gente vem falando isso há muito tempo, principalmente para o trabalhador, aquele que vai tirar a carteira da categoria A, que compra a moto ali, muitas vezes, muita dificuldade, para trabalhar, né? E o carteira B também, categoria de carro, né? A gente vê. Agora, eu acho, antes de começar a dar os dados da pesquisa, que deveria tirar as taxas. As taxas que deveriam ser reduzidas, que são taxas demais. Você tem a primeira taxa inicial aí, já indo na pesquisa, Raj, de R$ 110,62, que é cobrado no Detran, mas tem autoescola que te cobra R$ 210. Então dá uma diferença de quase 90%. Aí você pagou essa taxa inicial, você vai para o primeiro passo, que é um exame importantíssimo, que é o exame médico e psicotécnico. Você paga R$ 443,70. Sendo apto, você vai pagar mais uma taxa que é para fazer o curso de legislação. Não, na verdade, você faz o curso de legislação, que são 45 horas aulas, de R$ 200 até R$ 438, uma diferença de 119%. Terminando o curso, você passou uma taxa de exame de legislação. Aí você paga de R$ 110,62 a R$ 210, uma diferença de 89%. Sendo aprovado, você vai ter que ter uma licença de direção. Essa licença aí é para que você possa pegar o carro e treinar nas ruas, né? E tem taxa também disso aí, R$ 71,55, que é o que o Detran cobra, a R$ 180, uma diferença de 151%. Depois dessa etapa aí, você tem que fazer 20 horas aulas, se você for um bom candidato, né? Já com alguma experiência e com um bom professor. Você paga de R$ 1.282 até R$ 1.700, com a diferença de 32%. Tá ok, tá pronto para fazer a prova de rua, aí você vai lá, aluga um carro, porque você não tem o carro, então você tem aí um aluguel que varia de R$ 105, não, na verdade, o aluguel de R$ 170 a R$ 300, com a diferença de 76%, e a taxa para fazer a marcação do exame de R$ 105,59 a R$ 210, dependendo aí da autoescola, uma diferença de 98%. Isso aí, somado todos esses valores, o mínimo para você tirar uma carteira de motorista hoje é R$ 1.550, Tá se louco. você pesquisar preço e passar de primeira em tudo. E o máximo, R$ 2.915, também passando em tudo, só que não pesquisou preço, uma diferença de 88%. As autoescolas oferecem planos, né, aqueles pacotes, para você fazer tudo lá, e eles já resolvem todo o seu problema tal, da primeira vez. Então você paga de 1.300 até 2.700 reais, aí é um pouco mais barato, não é? Então você tem também o custo de renovação de carteira, que nas autoescolas se cobra de R$ 260 a R$ 450, com a diferença de 73%. Reciclagem, que muita gente aí que estoura ponto, né? Acontece alguma coisa no trânsito, de R$ 200 a R$ 450 também. Aí dá uma diferença maior, de 125%. Um detalhe, quando comparamos com o ano passado, essa mesma pesquisa subiu 6%, o valor total para tirar a carteira. Era 2.127, passou para 2.255. Raiz, você quer que eu continue aqui falando da categoria A ou você quer comentar alguma coisa? Não, eu queria entender a questão da região, né? Porque a gente tem valores diferentes de autoescola dependendo de onde ela está situada.
Qual que é a região mais barata para se tirar carteira em Belo Horizonte hoje, Feliz? O centro da cidade você tem uma concorrência maior e é próximo das autoescolas, as autoescolas ficam concentradas ali, perto do Detran, então você tende aí a ter preços mais em conta. Zona Sul, como sempre, é mais cara, né? Algumas regiões aí, tem na região Pará de Minas também algumas autoescolas, região a Rua Pará de Minas, né? Uhum. Então tudo isso interfere também. Mas aquela coisa, né, o Lucas, você acaba fazendo próximo do seu trabalho ou de sua É. casa, né? Exato. Porque você não vai Principalmente no atravessar a trabalho, né? cidade, você Se- está doido para tirar a carteira, É. fez 18 anos, precisa da carteira para trabalhar. É. Você faz próximo, né? Então fica meio que Se dependente a, disso se a aí, pessoa sabe? for empregada, você tem que encaixar na agenda de trabalho, fazer aula de madrugada, aquela coisa toda. Realmente você fica à mercê aí daquela que estiver mais próxima. Vamos falar de carteira A então, Feliz? Então, a carteira A é o mesmo processo, mas resumindo, o valor é menor, obviamente, porque, né, compara, mas o processo é todo igual, as mesmas taxas, o mesmo custo de legislação, o treinamento, né, na pista. Aí você tem aí a primeira habilitação custando de 1.599 até 2.850. Se você passar de tudo em primeira, dá uma diferença de 78%. O pacote custa de R$ 1.499 até R$ 2.850. Você imagina, você comprar uma moto aí para fazer entrega de iFood, de comida, essas entregas rápidas aí, você pagar 2.850 é o que está acontecendo, que parece que são os dados do governo. Praticamente que a metade da população que está andando nas motos estão sem habilitação porque não tem condições, né? E também um detalhe, o detalhe que chamou atenção nessa pesquisa. O ano passado, para você tirar a carteira de motociclista ou carteira A, né, categoria A, era 1.681. Esse ano subiu para 1.951. Ô, louco. Teve aí um aumento de 16%, bem maior, inclusive, do que o aumento o aumento da categoria B. E também fizemos a pesquisa do custo do motoboy. É uma pesquisa que a gente sempre faz no mercado mineiro. Você pega um envelope na Avenida Raja Gabaglia, 3 mil, e entrega na Praça 7. Só fazer isso. E o valor mais barato que nós encontramos em 64 profissionais e empresas é de R$ 15, o mais caro de R$ 35. Uma diferença de 133%, sendo que no último ano o serviço subiu 22%. Preço médio, que era R$ 19,34, subiu para R$ 23,70. Então é difícil, eles também ficam numa situação muito difícil. A gente está vendo inflação para todos os lados. E você imagina, né? Você tem uma empresa, agora o governo fala que não vai precisar mais da autoescola, quando ele diz o curso, né, de preparação da rua, né, do treino na rua, né, que é o mais caro, que é o de 1.200, 1.200 alguma coisa aqui, não, 1.282 a R$ 1.700. Claro que se tirar isso, a carteira vai cair de preço. Mas e o preparo das pessoas? De repente você pode estar criando uma avalanche de aula particular aí para o profissional que ele não vai passar de primeira, né? E ô Feliz, só pra gente finalizar, qual que é a diferença, né, do valor, né, a porcentagem do ano passado para agora da autoescola? E você tem esse valor das taxas também? As taxas também subiram consideravelmente? Subiram sim. As taxas, se você pegar em relação ao ano passado, a taxa em média subiu 6%. E o valor da aula, das 20 aulas de direção, que ano passado era 1.353 em média, subiu para 1.426, um aumento de 5,35%. O próprio curso de legislação, que eles podem falar assim, hoje você tem curso pela internet, que é caro, né, de R$ 200 a R$ 438, ele subiu de R$ 307, que era o preço médio ano passado, para R$ 322, um aumento de 4,64%. Portanto, nesses dois casos aqui, né, que é o que mais pesa, são os serviços que mais pesam, não subiram acima da inflação. O que subiu acima da inflação aqui, em alguns casos, foi aí as taxas, né? As taxas, pelo menos, na nossa pesquisa, porque a gente pega aqui, muitas vezes, a taxa que é fornecida pela autoescola, que a autoescola tem um custo de mandar alguém lá pagar, sendo que a gente recomenda que a pessoa pague por conta própria, né? Porque hoje você paga praticamente tudo pela internet.